Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus estamos alegres, contentes, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe aqui para junto nós alegrarmos, adorar o teu santo nome na beleza da santidade do Senhor nosso Deus. Deus é aquele que usa, aleluia, aqueles que colocam na presença dEle, Ele usa, Ele está aqui para usar aqueles que se colocar na presença dEle, na disposição do Espírito Santo do Senhor. Convido os irmãos, sem perca de tempo, porque as horas se vai, o tempo é pouco, é curto, e nós devemos aproveitar em mim o tempo. Convido os irmãos para nós lermos a palavra de Deus, no livro das Crônicas, capítulo de número 14, e o versículo de número 9. E após nós vamos ler também no 15, versículo 1. Amém. Quantos encontraram primeiras Crônicas, capítulo de número 14, versículo de número 9. Aleluia. Que nos diz assim: Asa enfrenta Zerá o etíope. Zerá o etíope saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. Quantos homens? 1 milhão de homens e 300 carros. Chegou a Maresa, então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maresa. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer nenhuma batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta grande multidão. Amém? Vamos ler no capítulo 15, versículo 1, que nos diz assim: Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estás com ele. Se o buscardes, ele deixará achá-lo. Porém, se o deixar, ele vos deixará. Aleluia. Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor, nosso Deus. Queridos irmãos, nós vimos aqui que a Bíblia nos diz, de Gênesis a Apocalipse, o Espírito de Deus, ele instrui as pessoas, os homens, para buscar a presença de Deus. Se você observar, de Gênesis até Apocalipse, o último livro da Bíblia, nós observamos o Espírito de Deus movendo, o Espírito de Deus convidando o homem para buscar a presença de Deus. Você sabe por quê? Porque sem a presença de Deus, nós não vamos em lugar nenhum. Sem a presença de Deus, nós não vencemos. Nós só vencemos a batalha, a peleja com a presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que esse rei, por nome de Zerá, o rei da Etiópia, era um rei vaidoso, um rei cheio de vaidade. E então, diz a Bíblia que ele era um rei prepotente, não respeitava ninguém. Ele tinha um exército muito grande, um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. E ele então acha que ele é dono da boca, ele é dono do mundo, e ele sai contra
Asa. E ele então ordena a peleja contra Asa. Mas ele não esperava, aleluia, que Asa ia, aleluia, reagir. Ele esperava que Asa ia retroceder. Mas ele tomou por surpresa. Asa então saiu a peleja contra este rei poderoso, que tinha 1 milhão de homens e 300 carros. Aleluia. E ele sai a peleja contra Asa. E Asa então, a Bíblia vai dizer que ele sai, aleluia, a peleja contra este rei. Mas antes dele pelejar contra este rei, observe no capítulo no versículo de número 11, ele faz uma, aleluia, oração. Ele clama a Deus. Ele diz: Senhor nosso Deus. Ele diz: Senhor, quem além de ti pode livrar nenhuma peleja entre o forte e o grande? Aleluia, entre o forte e o fraco. A Bíblia nos diz, não nos diz o tamanho do exército de Asa, mas era um exército pequeno, porque na oração que ele faz aqui, ele mostra que o seu exército era um fraco. Ele diz: Senhor, quem além de ti, Senhor, aleluia, pode livrar na batalha, na peleja, entre o forte e o fraco? Aqui ele estaria dizendo que o rei da Etiópia, ele tinha um exército forte. E ele, o exército de Asa, era um exército pequeno, fraco. Mas ele então busca a presença de Deus, aleluia. Ele vai pelejar, mas ele ora, ele busca a presença de Deus para poder sair para a peleja. Homem algum perde a peleja quando você coloca Deus na frente, quando você coloca o Deus de Israel na frente. Nunca rei perdeu a peleja, perdeu a batalha. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 12, aleluia, o texto sagrado vai dizer que Deus então pelejou por Asa. Não foi Asa que pelejou, foi o rei, foi Deus que pelejou por Asa. Deus destruiu o exército de Asa e todos fugiram. Aleluia. Todos fugiram. E a Bíblia vai dizer que Asa então saiu com seu povo, somente ajuntando os despojos. Aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que quando ele ajunta os despojos, quando ele ajunta os despojos, sai, arruma a Jerusalém, ele volta para Jerusalém, ele volta, aleluia, para comemorar a vitória. Aleluia. Quando acontece que nós recebemos uma bênção de Deus, que nós recebemos a vitória da mão de Deus, nós costumamos comemorar. E aonde nós viemos comemorar? Na casa de Deus. Porque aqui, aleluia, nós reunimos e comemoramos, aleluia, a vitória que Deus nos deu. E assim fez Asa. Depois que ele saqueia todos, aleluia, o exército do rei Zerá, do rei do Etiópia, a Bíblia vai dizer que ele então volta para Jerusalém. Ele volta para comemorar a vitória. Ele pensou que a vitória, que a missão já tinha terminado, mas não tinha terminado. O versículo de número 1 do capítulo 15 vai dizer o seguinte: o Espírito de Deus toma posse, aleluia, toma posse deste profeta, filho de Oded. E ele sai ao encontro de Asa e diz assim: ouve-me, Asa, e todo o Judá, e todo o Benjamim, o Senhor é convosco. Aleluia.
enquanto vocês é com ele. Mas se o deixar, ele também o deixará. O Senhor é convosco, o Senhor é com vocês, enquanto vocês for com ele. Mas o dia que vocês deixaram o Senhor, abandonar o Senhor, ele também vai deixar vocês. Louvado e exaltado o nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Aí ele conta aqui o que aconteceu com Israel. Ele disse: uma certa feita, Israel teve por muito tempo sem um verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse e sem lei. Estava ruim, né? Israel teve por muito tempo, olha, sem um verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse e sem lei. Aí ele diz: naquele tempo ninguém tinha paz, nem para os que saíam e nem para os que entravam. Aleluia. Porque existia, Deus então conturbou, trouxe grande angústia sobre toda aquela nação. Porque nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus o conturbou com toda sorte de angústia. Aleluia. Aí ele disse: mas na sua angústia eles voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e foi por ele achado. Aleluia. É na angústia é que você busca a Deus. Aleluia. E você encontra. Mas quando buscais, aleluia, de todo o vosso coração. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Ele disse que ninguém tinha paz. Mas não tem como ter paz sem Deus. A vida não tem sentido. Sem Deus não tem sentido a vida. Nós estamos aqui porque nós temos um Cristo, um Deus poderoso. Aí a vida para nós tem sentido. Mas sem Deus a vida não tem sentido. Deus abandonou aquele povo, deixou eles. Por quê? Porque eles abandonaram Deus. Aí ele conta a história que Israel teve por muito tempo sem um verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse e sem lei. Aleluia. E naquele tempo não existia paz, nem para os que saíam da cidade e nem para os que entravam, mas grande conturbação, porque Deus o conturbou com toda sorte de angústia. Aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Quando chega no versículo 7, então ele diz: olha, aleluia, seja forte e não desvaneça vossas mãos, porque esta obra que você vai fazer terá recompensa. Aleluia. Esta obra, Asa, que você vai fazer, terá recompensa. Ele não tinha feito nada, quem fez foi Deus. Foi Deus que então saqueou. Foi Deus que então perseguiu, destruiu o exército do rei da Etiópia. Aleluia. Ele somente juntou os despojos. Mas o Espírito de Deus vai de encontro com ele e diz assim: ouve-me, Asa. Todo Judá e todo Israel, todo Benjamim, o Senhor é convosco, enquanto vocês é com ele. Se o deixardes, ele também te deixará. Mas se o buscardes, ele deixará achá-la. Aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor. No versículo 8 ele disse: mas tendes bom ânimo. Mas tende bom ânimo, seja forte, aleluia, e não desvaneça as vossas mãos, porque esta obra terá recompensa. O versículo 8 fecha dizendo assim: e ouvindo Asa, vamos correr, e ouvindo Asa estas palavras, e a profecia do profeta, aleluia, filho de Oded, ele recobre as suas forças, ele é renovado,
Aleluia. Ele recebe poder, ele recebe graça, ele recebe autoridade. Mas depois que ele ouviu, aleluia, as palavras e a profecia do profeta, ele agora recobre as suas forças, os seus ânimos. Ele agora é renovado, ele recebe autoridade. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Ele recebe autoridade e a Bíblia vai dizer que ele entra na cidade de Judá e de Benjamim, aleluia, e tira, aleluia, e faz uma varredura, lança fora todas as abominações, todos Deus, todas a idolatria. Ele lança fora todas as abominações e renova o altar do Senhor. Aleluia, aleluia. Primeiro ele fez um limpa, mas ele precisou ser cheio, renovado. Um homem cheio, ele faz muitas coisas para o Deus eterno. Um homem cheio faz coisa que você admira. Aleluia, aleluia. Depois que ele ouviu a mensagem, ele ouviu a profecia do profeta, filho de Oded, o que é que ele faz? Ele se renova, ele se enche, ele recebe autoridade. Aí ele entra na cidade de Benjamim, na cidade de Judá, e lança fora todas as abominações, todos os deuses estranhos, toda a sujeira. Ele limpa, aleluia, e renova o altar do Senhor. O que nós aprendemos aqui? O que nós tiramos aqui? Aleluia, aleluia. A Bíblia nos manda nós tirar toda a sujeira, tirar, renovar, aleluia, a nossa vida espiritual, ser renovado para limpar toda a sujeira que está sobre o nosso altar. Cada crente que aqui está é um altar de adoração, e nós não recebemos poder com o nosso altar todo desmoronado, aleluia, todo sujo. Precisamos receber graça, precisamos receber poder, precisamos receber autoridade, aleluia, para limpar este altar, aleluia. E o Deus de Israel e o Espírito Santo vem nos usar de uma maneira maravilhosa, de uma maneira poderosa. Alabacantarabachurianda manda cantalaia. Aleluia. Deus está falando aqui, mas é através da palavra, porque a palavra é de Deus e a palavra é poderosa. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. E a palavra de Deus é poderosa, é viva, é eficaz, mais cortante que espada alguma de dois gumes. Aleluia. Quando a palavra de Deus corta você lá, ela já me cortou aqui. Aleluia. Tem pregador que pensa que ele só vai bater, mas é o seguinte: quando a palavra de Deus corta você, aí corta no plenário, a palavra de Deus já cortou o pregador primeiro. Aleluia. A palavra de Deus já falou comigo aqui primeiro. Aleluia. Antes dela chegar aí no plenário, a palavra de Deus já falou comigo nesta noite, nesta feita. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor nosso Deus. Quando está sentindo a presença dele aqui, adorado é o santo nome do Senhor. Aleluia. Deus trabalha com o povo renovado. Aleluia. Deus não precisa de homem medroso. Quando se fala de homem, está falando homem e mulher, criança, adolescente e jovens. Aleluia. Deus não trabalha com covarde. Deus não trabalha, aleluia, com crente vazio. Deus trabalha com crente cheio, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Lembra de Davi?
Aleluia. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel estava com medo de Golias, parados, estagnados. Davi chega. Quando Davi chega, eles apresentam a Golias. Olha, esse homem aí tem afrontado o exército de Israel. Quando Golias, aleluia, apresentavam lá, todos batiam em retirada. E Davi olha e diz assim: não estou vendo nada aí. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o Deus de Israel? Aí Saul chega para Davi e diz assim: Davi, não adianta. Não adianta pelejar contra esse gigante. Porque ele é guerreiro, ele sabe pelejar, ele tem prática, ele sabe guerrear. E você ainda é um adolescente. Aleluia. A Bíblia nos disse que o rei Saul já estava desviado. Deus não trabalha com desviado. Deus não trabalha com crente medroso, com crente que foge da batalha. Deus trabalha com crente que avança. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Davi conta a experiência para o rei Saul. Ele disse assim: olha, rei, eu estava apacentando o rebanho do meu pai. De repente, sai um leão e apanha uma das ovelhas. Eu fui após ele, matei ele e resgatei a ovelhinha. E outro dia, foi um urso pega uma das ovelhas. Então eu fui após ele, lancei a mão da barba, matei e resgatei a ovelhinha. Ele disse: Deus me livrou da boca do leão e do urso. Deus me livrará desse incircunciso filisteu. Esse incircunciso filisteu vai ser como um deles. Observe que Davi coloca Deus adiante. Davi, um adolescente somente com uma funda. O que dava? Não fazia nada. Somente com a funda. Aí, ele enfrenta o gigante. O que ele diz? Ele diz para o gigante: vem a mim, você vem a mim com escudo e com espada. E eu vou a você. Em nome do Senhor dos exércitos. E toda a terra verá. Toda a terra vai saber que em Israel existe Deus. Aleluia. Ele profetiza ainda. Ele diz: aleluia, você vem a mim com escudo e com espada, e eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Somente com a funda. Aleluia. Aí ele acrescenta dizendo, ele profetiza dizendo: e toda a terra, chegou até nós, e toda a terra saberá que existe Deus em Israel. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. O Deus de Israel é o Deus que nós adoramos. E Ele está presente aqui nesta noite. Você está sentindo a presença dEle? Ele está aqui nesta noite. Ele quer te encher. Ele quer te encher. Ele quer te impactar com a sua glória. Ele quer te encher, Ele quer te impactar nesta noite. Seja cheio, seja cheia, seja impactado com a glória de Deus, porque fazer a obra de Deus precisa ser cheio do Espírito Santo do Senhor, nosso Deus. Aleluia. 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 Buscar-me-ei e me acharei, quando me buscares de todo o vosso coração. Você sabe por quê? Que nós vivemos, aleluia, vivemos meio muitas pessoas reclamando que busca e não encontra, só faz barulho. Aleluia. Porque não busca, deixa a reserva. É para buscar o Senhor sem reserva. Lucas capítulo de número 9.
O próprio Jesus diz: quem quiser ser os meus discípulos, o que é que faz? Quem pode completar aí? Jesus diz: quem quiser ser os meus seguidores, o que é que faz? Renuncia a si mesmo, nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Porque aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida, pelo amor do Evangelho, salvar-se-á. Aí ele diz: o que aproveitaria o homem granjear o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem em resgate da sua alma? Aleluia, louvado, engrandecido o nome do Senhor. Jesus está convidando para ser cheio, para deixar tudo. Quando você deixa tudo, aí quando nós deixamos tudo, aí nós somos cheios, cheio do Espírito Santo. Por isso ele diz: quem quiser vir após mim, nega a si mesmo, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz de cada dia e siga-me. O negócio é o seguinte: é que muitos não querem renunciar. Eles querem receber poder de qualquer maneira. Eles não querem renunciar. Mas o próprio Jesus diz: aquele que quiser ser meus discípulos, não é forçado. É se quiser ser o meu discípulo, precisa fazer isso. Precisa renunciar. Renunciar tudo. E tomar sua cruz de cada dia e segui-la. Aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Quantos estão aqui dispostos a deixar tudo para seguir a Jesus? Às vezes você pode dizer: eu aceitei Jesus, você aceitou, mas ainda tem alguma coisa que te segura, tem alguma coisa que te segura, que te amarra. Aleluia. E Jesus falou que nós não podemos servir dois senhores. Aleluia. Nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Nós não podemos servir a dois senhores, porque há de odiar um, aleluia, e dedicar o outro. O Deus que nós servimos é um Deus zeloso e poderoso. Ele quer nos encher, Ele quer nos impactar nesta noite. É noite de bênção, porque nós não sabemos o que vai acontecer o amanhã. O amanhã não pertence a mim. O amanhã pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Louvado e exaltado é o nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Aleluia. O texto aqui é extenso, mas foi me dado somente meia hora. Meia hora já está bom para pregar. Não precisa uma mensagem extensa. O que importa é o conteúdo da mensagem. Muitos acham que pregar 1 hora, 2 horas é o suficiente. O suficiente não é tempo. O suficiente é o conteúdo da mensagem. Jesus disse assim: olha, nem por muito falar é que será ouvido. Aleluia. Aleluia. Convida a igreja para colocar sobre os seus pés. Aleluia. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Buscai-me e me acharei, quando me buscares de todo o vosso coração. Aleluia. Quantos estão buscando Deus aqui? Quantos estão buscando batismo com o Espírito Santo? Dons espirituais, dom de profecia. Aleluia. Mas a determinação de Deus é esta: buscai-me e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado por vós. Aleluia. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Aleluia. Levanta suas mãos para o céu, sem ira e sem contenda. Se você está irado, não levanta suas mãos não. Aleluia. Porque aqui é lugar, aleluia, de bênção, é lugar santo, é o altar de Deus, aonde Deus fala conosco. Deus não ouve oração de crente irado. Aleluia. Por isso que o profeta,
Aleluia. Ele diz: quer que todos os homens orem em todos os lugares, mão erguida para o céu, sem ira e sem contenda. Se você é contendista, não levanta as mãos. Aleluia, porque o Deus de Israel está aqui. Alai, Shurianda, manda cantarabanda. Eu vejo a mão de Deus aqui, Carlabachurianda, manda cantalai. Anabarai, Shurikai. Iri, Carabarabalai. Canta mais, Shurianda, manda cantarabandai. Aleluia. Deus está falando, Deus está falando. O Espírito Santo está procurando lugar para agir nesta noite. Abre o coração, deixa Deus falar. Abre o coração, deixa Deus falar. Aleluia, manda glória para cima, porque o Deus de Israel vai mandar glória sobre as nossas vidas aqui nesse lugar. Alabarei, Shurianda, manda canta lá. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem tem glória, manda glória. Quem tem glória, dá glória. Aleluia, porque o Deus que nós adoramos é digno de honra e de glória. Alaba canta, alaba churia, da banda canta lá. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, adora mais, adora mais, adora, adora.